Muito bom dia para você, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar da palavra do Senhor. E se você tem o hábito de ler a Bíblia ou ouvir pessoas falando como a gente está falando aqui hoje, você já deve ter sim, sem dúvida, ouvido falar da soberania de Deus, né? Nós temos um Deus que é soberano. Agindo Deus, quem impedirá? Isso é um versículo que demonstra a soberania de Deus. E tem vários textos que falam especificamente como Deus é soberano, o atributo de soberania do Senhor. E tem algumas passagens, alguns textos que a gente vê a soberania do Senhor agindo de uma maneira decisiva, assim, que não tem como o homem agir. Vou explicar um pouco melhor sobre isso para você entender. Às vezes nós achamos que Deus se arrepende, né? Porque no texto bíblico, principalmente no Gênesis fala bastante, no Velho Testamento fala bastante, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, que Deus se arrependeu daquilo outro. É uma palavra que no nosso português tem um significado um pouco como se a pessoa tivesse cometido um equívoco, né? Eu fiz e me arrependi, não deveria ter feito. Só que na palavra de Deus isso tem um peso diferente. É como se tivesse... É uma palavra que não existe no português, então eles colocaram se arrependeu, falando que Deus ele ficou tão triste com o que estava acontecendo que ele se arrependeu daquilo. Mas é para o homem entender. De fato, não é um arrependimento como o nosso. E quando a gente fala que Deus decidiu alguma coisa, às vezes a gente vê isso também. Por exemplo, Deus falou para o profeta ir ao rei de Israel, falar com ele que ele ia morrer. Arruma sua casa que você vai morrer. E o rei virou para a parede, clamou ao Senhor, falou: olha para o teu servo que sempre te honrou e andou nos teus caminhos e tal, e faça o que o Senhor achar que é o melhor para mim. E aí o profeta voltou na mesma hora e Deus falou através do profeta que Deus mudou de ideia, Deus ouviu a oração do rei e deu a ele mais 15 anos. Então, existem alguns textos que a gente vê que a palavra em português ela não é tão interessante dentro daquele significado, daquele contexto. Então, por isso é muito bom a gente não se apegar só a um versículo ou a um pedacinho da Bíblia. Vamos entender o contexto sempre, né? É legal, né? Você já viu aquele versículo de Filipenses que fala: tudo posso naquele que me fortalece? E sai achando que pode gastar mais do que tem, que pode fazer planos sem fazer planos, né? Ou seja, eu vou ali, vou comprar e Deus vai me abençoar, eu vou colocar a parcela aqui. Sendo que se você ler o texto completo, você vai ver que Paulo fala: posso passar fome, posso ter com sobra, né? Ter o suficiente, eu posso passar dificuldade, eu posso ficar de boa, enfim, é tanto bom quanto ruim que a gente pode, né? Naquele que nos fortalece. E é muito bom a gente perceber e entender o que a palavra de Deus diz e revela ao nosso coração por meio do Espírito Santo. E um exemplo aí já da soberania de Deus, aquela que é uma mais definitiva talvez, quando o Senhor fala com Moisés: Moisés, você vai lá falar com o faraó, falar assim: deixa meu povo ir me adorar, depois ele vai voltar. E Moisés falou: tá, eu vou lá então falar com o faraó. Aí Deus falou com ele assim: o faraó não vai te ouvir, porque eu vou endurecer o coração do faraó. Então, para que Deus fosse glorificado, né? Se você conhece a história, desde que Moisés foi chamado até as pragas do Egito, até o êxodo, né, do povo do Egito para o deserto, você vê como que por meio do endurecimento do coração do faraó, que foi uma definição de Deus, o Senhor foi glorificado. Cada praga do Egito ali, ela tinha uma importância muito maior para aquele povo no Egito. Ela representava algum deus do Egito e
Então o Senhor foi glorificado por causa da ação dele soberana, para que o povo dele visse quem ele era e para que o povo do Egito também visse quem ele era. Ou então quando Paulo, tinha um espinho na carne e ele fala 3 vezes, ele ora pedindo que o Senhor retirasse aquele espinho da carne, e o Senhor fala com Paulo: Paulo, minha graça te basta. A minha soberania sobre esse incômodo que você está tendo, eu defino que vai permanecer, porque é o melhor para você. O que eu tenho para você é a minha graça que basta, que é maravilhosa. Mas às vezes a gente, você e eu, usamos a soberania de Deus também para sair fora daquilo que Deus não falou que Ele vai decidir. Que pelo contrário, Ele fala que você e eu vamos decidir. Já parou para você pensar nisso? Que às vezes a gente tem uma responsabilidade, a gente não fala assim: eu não fiz isso, mas Deus permitiu, né? Voltamos no Instagram, depois dá um joinha aí, tinha dado uma queda. Bom, eu estava falando que às vezes a gente usa a soberania de Deus como desculpa para algo que a gente quer fazer ou que a gente não quer fazer, certo? Então pensa comigo, você tem uma responsabilidade, uma decisão a tomar, ou você não toma decisão nenhuma, ou você toma decisão sem analisar, toma de algum jeito qualquer, e depois fala assim: Deus permitiu, foi Deus que quis, a vontade de Deus. E será que realmente tudo que acontece foi a vontade de Deus, foi Deus que quis? A gente, na verdade, não deveria, talvez, avaliar um pouco melhor, analisar melhor, ou assumir a responsabilidade de tomar algumas decisões na nossa vida? E eu vou trazer para vocês alguns textos para a gente pensar um pouquinho. Porque, não sei se o pessoal do YouTube já viu, o do Instagram ainda não, mas o tema dessa ministração é Você Decide. Lembra daquele programa Linha Direta que passava na televisão? E aí o cara falava assim: porque aqui você escolhe o final, você decide. E aí o pessoal ligava e tal, e escolhia qual que era o final que eles queriam. No fim das contas, a gente ligando ou não, a gente participando ou não, ia acontecer um final. Alguém vai tomar essa decisão, seja você ou não. Quando é um programa de televisão, cara, não faz diferença, não é verdade? Mas e na nossa vida? Na nossa vida faz toda a diferença. Então, vamos lá. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34 e 35. Lucas 13, 34 e 35. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você percebeu que Jesus fala: quantas vezes eu quis, Jesus quis reunir os filhos, mas vocês não quiseram. Percebe que existe uma decisão que não é a de Jesus, porque ele quis e nós não quisemos, E no caso ele estava falando ali antes de ser crucificado, com as pessoas, com os judeus. Os judeus não quiseram ouvir. Já percebeu que é uma decisão bem importante? Tem outras decisões também. Uma também bem interessante para a gente avaliar. Deuteronômio 30, 19 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam.
Gente, existem outros textos, mas vamos ficar nesses dois por enquanto. A questão é que nós temos decisões a tomar. A gente fala de várias decisões a serem tomadas durante a nossa vida antes do Evangelho, né? Antes de nos tornarmos cristãos, antes de sermos feitos filhos de Deus. A primeira decisão é a decisão do reconhecimento, né? Eu não vou chamar de decisão, mas está embutido, eu acho que você vai me entender. O reconhecimento da vida de pecado, né? A gente já falou sobre isso também em algumas lives atrás. Se a gente reconhece a nossa vida de pecado, e não dá para eu reconhecer para você ou você reconhecer para mim. É cada um reconhecendo para si. Com a ação do Espírito Santo, sim, sobre nós, mas existe uma decisão racional a ser tomada. A de seguir a Cristo, a de perceber que a vida do jeito que está não é bacana. Aí provém em seguida o arrependimento. Mas como cristãos, nós temos decisões a tomar diariamente também. Uma decisão importantíssima: amar. Amar. Nós já aprendemos que o amor não é um sentimento, porque sentimento você não escolhe. O amor é um mandamento do Senhor. Logo, se ele é um mandamento, você e eu temos condição de amar. Logo, existe uma decisão a ser tomada, a decisão de amar, independente do sentimento. O perdão é uma decisão. Você decide perdoar, mas eu não estou sentindo, mas você toma essa decisão. O sentimento pode ser uma consequência da sua decisão. Mas entenda bem, aquilo que o Senhor nos manda fazer não vai depender do outro. Simplesmente a gente obedece. O Senhor não vai falar nunca comigo e com você: não fique resfriado, não fiqueis resfriado, como se ficar resfriado fosse um pecado. Por quê? O resfriado não é você e eu que escolhemos tê-lo. Não é você e eu que ficamos, não fiqueis doentes. A gente não escolhe ficar doente aqui. Se a gente pudesse escolher não ficar doente, a gente escolheria, não é verdade? Óbvio que a gente pode e deve ter uma vida saudável que nos leve a ter uma vida mais saudável e tal. Mas até a pessoa mais saudável vai ficar um dia com algum problema, com alguma doença, seja ela tranquila ou não. Enfim, não cabe a nós escolher, não é verdade? Mas amar, perdoar, os mandamentos recíprocos, ou seja, aqueles que nós falamos uns com os outros, ou seja, andar em amor uns com os outros, falar a verdade uns com os outros, tantos outros mandamentos recíprocos, inclusive há ministrações sobre isso também. Se você entrar no site da Comuna, vai ter lá nas ministrações. E é interessante que não tem como ser um talvez, né? Já parou para você pensar que o talvez, ou ele não existe, ou ele é um não disfarçado, ou ele é não vou decidir. Inclusive, não sei se você já viu, já pensou, já parou para pensar que quando você não decide e quando eu não decido, a gente acaba decidindo não decidir. Ou seja, eu entrego a decisão para outra pessoa. Ou então, aquilo que vai acontecer caso ninguém decida é o que está decidido. Um exemplo que eu gosto de trazer, uma analogia que eu acho legal: imagine que tem um morro, uma rampa, você está no meio da rampa, então a rampa está aqui, você está aqui, no meio da rampa. Tem uma bola, imagina alguma coisa rolando, e você tem que decidir se você segura essa bola ou se você deixa ela rolar. Só que se você não decidir nada, a bola vai esperar, ela vai descer, não é verdade? Então se você decidir deixar a bola aí, ou se você não decidir nada, você já tomou a mesma decisão, porque a consequência é a mesma. Percebe? Como que a decisão é algo importante? E o Senhor tem para você e para mim uma vida, sim, de autonomia e decisão. Porque Ele não nos criou robôs para simplesmente executar uma tarefa, simplesmente fazer isso ou aquilo que pronto. Porque Ele quer de você e de mim uma vida verdadeira, porque Ele busca verdadeiros adoradores, Ele não busca robôs. Ele não busca simplesmente um programa que vai ter início e aí vai ter
o fim definido e pronto. Não, Ele quer nossa vida integralmente, Ele quer nosso ser completo. Ele quer você do jeito que você é, com as suas peculiaridades, suas individualidades. E Deus te respeita tanto, tanto, que Ele quer que você decida corretamente. Mas a decisão é sua. Ou você acha que a melhor decisão que a gente poderia tomar, quando a gente leu Lucas, né? Jesus queria reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aí, se você parar para pensar, isso não é muito melhor do que ficar cada pintinho solto, vulnerável? O que Deus quer para nós é sempre o melhor. E isso é uma coisa que a gente pode ter certeza. Que os planos dele para nós, para você e para mim, são planos de paz. Agora, a gente toma uma decisão. Estaremos debaixo das asas ou não? O talvez é não. O talvez é não. Sempre o talvez é não. E decidir, outra coisa importante, que eu acho que às vezes é isso que pega na cabeça da gente. Toda decisão envolve uma exclusão. Percebe? Ó, se você tem 5 coisas, 5 opções, você tem que escolher uma. Quando você escolhe uma, você exclui 4. Não é verdade? Você tem 5 opções, escolheu uma, perdeu 4. Toda escolha envolve, toda decisão, todo ganho envolve uma perda no lado oposto. E às vezes a gente fica tão preocupado com a perda e não tem uma visão, usar um nomezinho da moda, né? Já tem alguns anos que está na moda, uma visão holística, uma visão do todo da situação. Ou pior ainda, a gente acha que a gente pode e deve decidir a nossa reveria e tal, quando nós temos um conselheiro maravilhoso que é o Espírito Santo, que habita em nós, se nós já nascemos de novo, que nos guia em toda a verdade. Nós temos discipuladores, nós temos cristãos mais maduros que nós à nossa volta, e nós simplesmente ou decidimos de qualquer jeito, ou não decidimos, esperamos o tempo decidir, é o famoso deixa a vida me levar. Quando a gente para ver a decisão que foi tomada para a gente, ou a decisão que a gente tomou na correria, não foi a que o Senhor queria para nós, que é o pior de tudo, e também traz consequências que não são a que nós gostaríamos. O problema é o seguinte, às vezes a gente acha que está seguindo a Cristo, né? Eu vou seguir a Cristo, mas sabe, do meu jeito. Vou seguir a Cristo, mas assim, esse negócio de tomar a cruz, isso não dá muito certo não. A cruz é pesada, a cruz desgasta a gente, cansa um pouquinho, ou muito, dependendo. Tá, vamos ler comigo aqui, Lucas 9, 23. Abra só a Bíblia comigo. Se você está com a Bíblia, ou se você tem algum aplicativo aí que você possa utilizar, abre em Lucas 9, vamos ler o versículo 23. Essa eu acho que é a maior decisão da sua vida e da minha vida. A mais importante, a que vai trazer mais consequências positivas ou negativas, dependendo da nossa decisão. Lucas 9, 23 tem uma decisão para você e para mim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser, é obrigado, gente? Não é obrigado. Se alguém quiser acompanhar-me, acompanhar a quem? A Jesus. Jesus dizia a todos, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, se você quiser e se eu quiser acompanhar a Cristo, acompanhar a Jesus, primeira coisa, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Basicamente, gente, não tem como seguir a Cristo sem negar a si mesmo. Já parou para você avaliar esse versículo? Não, eu sigo a Cristo, mas sabe o que é? Eu tenho minhas vontades elas são diferentes da de Jesus. Então, eu vou seguir Jesus assim meio que, sabe, na tangente, eu vou seguir mais à margem, porque aí quando eu quiser dar uma puladinha ali
no pecado, quando eu quiser dar uma puladinha na minha vontade própria, naquilo que eu acho que é mais importante para mim. Eu sei que Jesus tem todo o poder, que Jesus sabe de todas as coisas, que Jesus tem o melhor para mim, mas é porque eu também acho que eu tenho o melhor para mim. E às vezes o meu melhor é melhor do que o melhor de Jesus na minha cabeça. Eu penso que o meu melhor pode ser melhor do que o dele. Então eu não vou negar a mim mesmo, mas eu vou seguir. Cara, você está se enganando se você pensa desse jeito. Nós não podemos seguir a Jesus se não negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz diariamente para segui-lo. E parece que é um negócio horroroso, né? Nossa, eu vou me negar, mas você vai ter a vida dele em você. A vida perfeita de Jesus te guiando. O propósito de Jesus sendo o seu propósito. Porque você já viu gente que tem muita grana, mas já está ou idoso, no leito de morte e tal, né? Imagina um velhinho, bem velhinho mesmo, 115, para falar que ele viveu bastante, com muito dinheiro na conta, mas sem amor da família. O cara investiu a vida dele toda no trabalho, investiu tudo em criar essa fortuna. E lá no leito de morte dele, ele vai estar realizado. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito na minha vida. Estou aqui sozinho, estou aqui no asilo, estou aqui sendo cuidado por pessoas que eu não conheço. Mas olha só o legado que eu deixei para ninguém. Sabe, gente? Eu estou me lembrando aqui, eu não vou saber falar fonte, tá? Eu gosto de pesquisar antes, mas eu me recordo de ter ouvido, então não tome como uma verdade a princípio, vamos pesquisar depois aí, você me ajuda pesquisando no Google, que as pessoas que estão em situação de risco de morte, risco de morrer, elas normalmente não reclamam, e também, se parar para pensar, não faz muito sentido, né? Elas não reclamam, nossa, eu trabalhei tão pouco, nossa, eu estou aqui. As pessoas elas vão falar que, nossa, eu amei pouco, eu queria ter tido mais tempo com meu filho, queria ter falado aquilo com minha mãe, queria ter queria ter tratado a minha esposa melhor, queria ter tratado o meu cônjuge melhor. Não é assim no fim da vida? A gente pensa nos relacionamentos. Ou não é? Eu nunca vi, de verdade, nunca vi alguém chorando no leito de morte, pensando, poxa, eu trabalhei tão pouco. Nossa, eu trabalhei só 8 horas por dia, quando eu poderia ter trabalhado 16. Eu poderia ter trabalhado 12 horas nos fins de semana. Nossa, eu gastei tanto tempo com bobeira, tanto tempo com sentimentalismo. Eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi. Você já viu? A vida de Cristo para nós é uma vida de relacionamentos. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele tem para mim e para você, primeiro, um relacionamento íntimo com Ele. A gente fala isso tantas vezes, porque é tão importante. E, consequentemente, um relacionamento lindo e íntimo uns com os outros. Um relacionamento de intimidade e amizade profunda, de confiança. Um relacionamento conjugal maravilhoso que reflete a glória de Deus. Você não quer isso para você? Mas a decisão é sua. A decisão é minha. Porque no fim das contas, a gente que decide. Porque Deus nos respeita. Em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Eu já falei esse versículo aqui algumas vezes. Não é carência não, é respeito. Ele aguarda a sua decisão de abrir a porta. Não é? Muito bem. Para a gente encerrar esse momento de reflexão, pensa aí na sua decisão, tá? Essa decisão é importante para você e também para nós, que amamos você e queremos também o melhor para você. João 16:13 diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Esse versículo parece que não tem nada a ver, mas ele é importante para você e para mim entendermos que o Espírito Santo está dentro do cristão, porque tudo isso, até as decisões que nós tomamos,
podem e devem ser conduzidas e guiadas por Ele. Gente, eu creio que já falei aqui, sim, já falei com certeza, né, que se a gente pudesse ter um mentor, escolher um mentor para estar conosco o dia inteiro, tudo que a gente fosse fazer, mano, o que você acha disso aqui? Vou fazer aquilo ali, vou tentar fazer um negócio X, fazer um item tal. Imagina aí o cara mais top do mundo na área que você atua. Eu na época eu falei sobre o Bill Gates, né, que é o dono da Microsoft, ou já foi o fundador da Microsoft. Agora imagine que o Espírito Santo é o nosso mentor, o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso amigo, porque até o Bill Gates pode querer ganhar em cima de mim, não sei como, mas vamos supor que eu já tenha algo a mais a oferecer para ele e ele me dá algum conselho, alguma mentoria, pensando no que ele pode ganhar com isso. Agora o Espírito Santo, não, ele é altruísta, genuinamente altruísta. Ele quer o seu bem, o meu bem, porque ele nos ama de uma maneira tal que é indescritível. A palavra diz que ele geme, que ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. Eu tenho certeza que o Bill Gates não oraria por mim com gemidos inexprimíveis, só o Espírito Santo, por mim e por você. Ele nos capacita a tomarmos as decisões certas. Então, se você ouviu a gente falar tanto sobre decisão aqui hoje, decisões importantes para a nossa vida, para a sua vida, a decisão certa é até óbvia, né? Porque a palavra de Deus ela ainda fala qual que é a decisão certa. Ela ainda nos fala o que decidir. Ela não joga lá um quiz com 5 possíveis respostas e você fala a pergunta e alguém fala assim, você está certo disso? Não, não é assim. É direto, é na lata. A palavra de Deus não tem rodeio. Você sabe a decisão certa e se você tem dificuldade, o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo te capacita. A gente diariamente decide ouvir ou não o Espírito Santo, que também é outra decisão, olha só. Eu quero tomar uma decisão e eu quero ouvir o Espírito Santo, mas para ouvir o Espírito Santo é uma decisão sua. Está disposto a ouvir o Espírito Santo? Você tem que parar de falar para ele, para ouvi-lo. Porque às vezes a gente fala tanto, Espírito Santo eu quero, Espírito Santo isso, Espírito... Calma, escuta, vai à palavra, converse com um cristão mais maduro que você. O Espírito Santo nos capacita a tomar as melhores decisões, ele te capacita, ele tem o melhor para você, o Senhor tem o melhor para nós e a decisão que nós vamos tomar diariamente, ela pode ser a melhor se nós andarmos com o Espírito Santo, nos relacionarmos com Ele, termos um relacionamento de intimidade, de amizade com o Senhor. E é o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim, em nome de Jesus. Amém, queridos.